A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos a Ti esse sabadeus, esse momento que estamos buscando a Tua presença, estamos querendo, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor converse conosco, que o Senhor nos oriente a todos os passos que devemos dar. Abençoa, meu Pai, cada uma das vidas que estarão entrando aqui. Abençoa em nome de Jesus Cristo, te peço, porque tudo é para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nos abençoa, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, um bom dia a todas as plataformas aqui reunidas. Quero dar um meu bom dia também aqui a Francilene, Marcelão, meu querido Marcelo, já está aí ligado. A Gelmarabelo. Opa, Gelmarabelo, acho que é Gelmarabelo. Érica também está aqui com a gente. Luena também está aqui conosco. Laiane, Márcia também, Márcia Augusto, várias pessoas entrando. Um bom dia aqui a todos também, aqui a Adelina, Emerson, Vanderlei, Diego, todo mundo que está aqui com a gente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Vindo com a gente, ver se o Marcelo vai estar aqui conosco. Bom dia, Érica, bom dia. Tem SRFR, bom dia. Bom dia, Marcelo, meu querido. Bom dia, professor. E aí, meu querido? Tudo Hoje bom? Hoje eu não fiz nem a live, não. Eu digo, rapaz, dia de sábado eu não vou fazer, não, porque tem sabadeus. Fica sendo sabadeus. Tudo bem, Marcelão? Tudo ótimo. Bom estar aqui contigo, meu querido. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar para o Senhor trabalhar, né? Passar aqui. Tá escutando direitinho aí? Tá bem, tá bem. O Senhor habita sempre num louvor. Sua presença em nosso meio nos alegrou. O Senhor habita sempre num louvor. Sua presença em nosso meio nos alegrou. Desde que eu o provei, um grande tesouro encontrei. Seu amor me conquistou, sou feliz. Desde que eu o provei, um grande tesouro encontrei. Seu amor me conquistou, sou feliz. Na, 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 na. Seu amor me conquistou. Na, 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 na. Na, 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 na. Seu amor me conquistou. Na, na. De novo. O Senhor habita sempre num louvor. Sua presença em nosso meio nos alegrou. Desde que eu o provei, um grande tesouro encontrei. Seu amor me conquistou, sou feliz. Desde que eu o provei, um grande tesouro encontrei. Seu amor me conquistou, sou feliz. Na, 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 seu amor me conquistou. Na, 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 na. Na, 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 seu amor me conquistou. Oh, glória a Deus. O amor de
Deus nos conquista, né, Marcelo? O amor de Deus nos conquista. O amor de Deus nos toca. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A Simone, SRFR, é Simone, Richard, Ryan, ó, e Luiz Felipe. Nome de família de rico, viu? É. Rico da graça de Deus, pelo menos. Porque são descendentes, né? Senhor. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abrir pra te amar. Não precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sinto, já não há mais talvez. Basta querer pra te ver outra vez. Outra vez. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui nesse momento, obrigado por nos escolher para estar à frente desse trabalho, obrigado por nos inspirar o que devemos fazer, obrigado por nos dar paciência, calma, resiliência, para saber o seu tempo, aquilo que tu queres. Eu apresento diante de ti todas as vidas que estarão participando dessa live. Seja aqui presente, seja remotamente, seja um dia que vai surgir na vida de alguém, mas que o Senhor faça brotar, dê frutos, que a palavra, que esse louvor, que as orações possam dar fruto, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. E aí, Marcelo, o que você tem pra gente? Dá alguma pérola tua aí, que Deus falou contigo essa semana, e aí depois eu começo aqui, mas quero te ouvir. Professor, eu tenho vivido o PCD de que o senhor tanto ensina, né? Eu peço, eu já agradeço, eu descanso. Legal. E eu estou contando com a graça dele todos os dias. Eu não sei qual é os desafios que vocês devem estar passando. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Eu já falei isso em algumas das minhas lives que acontecem às 5 horas e 1 minuto. E uma delas é o Vale das Sombras é obrigatório. Para a gente poder aproveitar do melhor que Cristo tem para a gente, existe o Vale das Sombras e esse caminho é obrigatório a passagem. Então, talvez você possa estar enfrentando esse Vale das Sombras, mas você não está sozinho. O pastor, ele está lhe guiando. Na dúvida, na dificuldade, na adversidade, nos desafios, no medo, feche os teus olhos, escute a voz dele. Que aí você vai conseguir passar por tudo, dar as pisadas corretas, continuar com os passos firmes, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque você está escutando a voz dele. Então, se você estiver com medo, se estiver passando por qualquer adversidade, procure se trancar no seu quarto, feche os teus olhos, converse com Deus, peça que o Espírito Santo lhe dê sabedoria, mas saiba, você não está sozinho. Você não está sozinho. Amém? O Espírito Santo falando através da sua vida, e o Marcelo traz esses códigos. Esse aqui é um código que ele trouxe aqui para a gente, né, que ele não está só. Esse código ele apresenta todos os dias, de segunda a sexta, às 5 horas e 1 minutinho. Olha, é maravilhoso. É maravilhoso. Glória a Deus, Marcelo. Professor, vamos lá. Eu vim para beber hoje. Hoje eu tô para beber, viu? Vamos lá.
Glória a Deus, Marcelo, pela tua vida, pela Dal, pela Maria Luá, a todos os intercessores que estão aqui com a gente, o pessoal que está numa intercessão. Nós temos pessoas que estão orando por vocês todos os dias a gente está orando por vocês, inclusive na live de guerra, que agora é de terça e sexta-feira à noite, a partir das 7 horas, a gente está orando pela sua vida. E eu agradeço de coração a presença de todos aqui, ó. Eu estou vendo aqui Geraldo, Matilde, a Lara Fernanda, o Francilene, Elizabeth, todo o pessoal que tem acompanhado a gente. Tem outros em outras plataformas aqui que também estão com a gente. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. E se você puder, vai falando de que lugar você está assistindo. Se você puder comentar aí para a gente saber qual é a região que você está, se você está no Brasil, se você está fora do Brasil. Ó, por exemplo, a Matilde está lá de São Paulo, a Andresa, né? Andresa está lá de São Paulo. Tem gente do Brasil inteiro aqui que está acompanhando. Se você puder dizer aqui para a gente de onde você está falando, vai ser legal a gente compartilhar, porque hoje nós vamos estar falando sobre promessa. É bastante interessante o que Deus tem para falar. O Geraldo, como sempre, que fala lá da Bulgária, sempre está nos acompanhando. Laiane de Bacarena, no Pará, olha só. Domingues aqui, Domingues, queria saber seu nome, Domingues, aí de Niterói, Rio de Janeiro, Nova Canaã, Bahia, Belém do Pará, Nani também, Ibitinga, Heloína, gente de todo lugar do Brasil, a Ruth de São Paulo, capital, opa, minha cidade, Muritiba, Anne de Muritiba, na Bahia, eu não conhecia, Anne, não conhecia, Francilene de Manaus, Luena de João Pessoa, em breve vou estar em João Pessoa, quando tiver, eu te aviso que eu quero comer esse açaí aí, viu, Luena? Uma benção de Deus. Que Deus abençoe a Leila Domingues, a Tânia de Sergipe, a Lara de São Luís, Maria, olha só, minha irmã Maria, irmã Graça, lá tá no Mato Grosso do Sul. Ela está morando em Fortaleza, agora está em Mato Grosso do Sul. Que Deus abençoe a todos vocês. Gente, eu tenho que falar uma coisa hoje. Olha, eu vejo muita gente fazendo isso assim. Olha, eu vou falar algo, você não perca, que isso vai mudar a sua vida, né? Não é todo mundo fala assim? Os youtubers da vida, pessoal que mexe com a rede social, né? Olha, não perca, porque isso vai mudar a sua vida, tá? Mas eu vou ser muito claro com vocês. Eu acredito que isso que você vai ouvir pode e deve, mas pode claramente dar uma transformada no seu modo de pensar. E é uma palavra que veio da parte de Deus, eu lhe asseguro isso. Eu lhe asseguro, sem medo de errar, porque eu sou temente a Deus, eu tenho muito temor a Deus, e quando Ele me fala as coisas, eu tenho muito cuidado para tratar aquilo que Ele passa. E a gente vai falar sobre promessa. Vocês já viram, inclusive, na chamada, brilhantemente feita para o nosso pessoal lá, né? Foi o Vitor, né? O Vitor que fez, né? O Ítalo, agora não sei porque um dos dois fizeram essa arte maravilhosa aqui de promessa. Obrigado, meus queridos. E aí, a promessa, foco na promessa. Porque muita gente se foca em si. Presta atenção nisso que eu vou falar. Muita gente coloca o foco, a luz, em si mesmo. E aí, o que acontece? Aquilo que não se realiza, aquilo que não acontece do jeito que a pessoa está esperando, isso primeiro causa tristeza. Eu estou esperando uma coisa e isso não acontece. Eu estou ralando, fazendo um negócio e a coisa não acontece. Eu estou me dedicando aqui, olha a vida que eu tenho, e o pior de tudo é quando compara com outros, né? Pessoas começam a comparar com outros. Por que aquele tem e eu não tenho? Por que aquele vive daquela forma e eu não vivo? Porque eu que dobro o joelho, que oro, que trabalho para o Senhor, estou no sufoco nas dívidas, e o outro lá está andando de cruzeiro aí para cima e para baixo. Então, a pessoa que está focada em si mesma, ela começa a tatear fora. Mas quando ela começa a ter foco na promessa de Deus, as coisas mudam. Mas para a gente ter foco na promessa,
E a Matilde e a Andresa dizem que isso é um perigo. Isso é um perigo. E eu peço a vocês que comentem, viu, gente? Comentem aí. Comentem mesmo, porque isso aqui fica uma coisa bem interativa aqui, né? É um perigo mesmo. Agora, para a gente falar que tem que ter foco na promessa, eu preciso passar para vocês o que é promessa, que no latim é promitere, né? É algo que se mostra à frente, é algo que se fala para frente, é algo que tem assim, opa, olhe mais à frente, olha mais à frente. A promessa tem a ver com algo mais à frente. A promessa é algo que no hebraico quer dizer segurança. Olha só. Então vamos entender. Promessa é algo à frente, promessa é algo que eu tenho segurança que aquilo vai acontecer, mas a promessa, olha só, presta atenção nisso. A promessa, ela é de um lado. A promessa é de um lado. Então, Deus, por exemplo, vamos lá. Deus chegou para Davi e disse para Davi que ele ia ser rei. Deus está falando no tempo presente? Não. Promessa é futuro. Então tem algo que Davi escutou de Deus, que é para o futuro. Promessa. Moisés. Qual é a promessa que Moisés recebeu? Essa eu quero ver. Essa eu vou tomar até água, eu vou dar um tempo para você. Eu quero saber quem acerta qual é a promessa que Moisés recebeu. Diga aí para mim. Qual é a promessa que Moisés recebeu? Qual a promessa? Vamos lá, alguém? Alguém? Tenta aqui, vamos ver. Eu estou que nem em aula. Na aula eu falo com meus alunos. E aí, quem responde para mim? Geralmente, às vezes, né? A terra prometida, Ana Carla. A terra prometida. Ela foi prometida para o povo de Israel, né? Mas Moisés não pôde entrar. Mas legal a tua resposta. Mas, olha lá, conquistar Canaã. Era uma promessa também para o povo de Israel. Mas tem uma promessa de Moisés, gente, que é linda, muito linda. Libertar o povo do Egito. Pronto. Ó, a Dalit já chegou muito próximo. Sabe onde que a Dalit chegou? A Dalit não chegou na promessa. A Dalit chegou na missão. Foi maravilhoso você ter respondido isso, Dalit. É a missão. A missão de Moisés era lá libertar o povo do Egito. Então, quando Moisés recebe essa missão, Moisés já fala, eu não posso, sou gago, não posso soltar lá que eles vão me matar. O que o senhor está dizendo? A minha missão, meu Deus do céu, minha missão é impossível, Deus. Moisés estava falando isso. Aí o que Deus respondeu para ele? Eu serei contigo. Eu estarei contigo. Eu vou lutar por você. Eu vou vencer por você. Oh, glória a Deus! Isso é a promessa. Promessa, a maior promessa. Você sabia que o nome de Deus, Jeová, que é muitas vezes traduzido e ensinado como eu sou, só que o verbo ser, ele é conjugado no hebraico no futuro, é como promessa. É eu serei. Eu serei contigo, eu estarei contigo. Eu serei com você na hora da luta, eu serei com você, eu estarei com você. É isso. Então, você tem uma missão. A missão é ir lá libertar. A missão, então, uma promessa geralmente vem com uma missão. Construa a arca, Noé. Eu vou ser contigo, eu vou estar lá com você. Eu vou te livrar desse mundo horrível. Quer ver outra promessa linda, linda, linda? Sara. Sara, idosa. Idosa, gente. Idosa. Mas quem abre a madre é Deus. Não é o corpo apenas. O corpo é um instrumento que Deus usa para procriar o seu povo. Então Sara recebe o quê? Ó, você vai ter um filho. O que a Sara fez? Ela riu, ela deu risada.
Você sabe, gente, quando Deus... Às vezes Deus dá umas promessas pra gente que a gente racha o bico, né? A gente... Olha que coisa. Olha que coisa. Eu vou chegar na promessa para mim, ó, a promessa para minha vida. Eu comecei a pregar em praça pública com 14 anos. Aprendi a Bíblia, me converti cedo. E aí me entreguei para o Senhor, comecei a pregar. Depois eu comecei a dar aula para jovens, para adolescentes. Depois comecei a ensinar na escola dominical. Depois fiz um curso bíblico para pessoas, para milhares de pessoas. Comecei a ensinar a palavra de Deus. Sempre, né? Olha o ensinamento. O que Deus estava tratando na minha vida? O que Deus estava tratando na minha vida? Eu ensinando. Aí vim para Fortaleza. O meu sonho era dar aula para universidade, para universitários. E aí vim, quando eu cheguei aqui, falei, eu tenho que, o que eu preciso para dar aula? Precisa fazer uma pós-graduação, fiz. Precisa fazer um mestrado, fiz. Fui lá e comecei a me habilitar. E aí Deus chegou para mim e disse assim, olha o que ele disse, não é a promessa, é a missão. Qual é a missão? Ele diz assim para mim, pregue a minha palavra, ensine a minha palavra, continue ensinando a minha palavra. E aí qual foi a promessa? Olha só o que ele disse, você pregará para milhares de pessoas. Você pregará para milhares de pessoas. Isso foi por volta dos anos 2006, 2007, 2008. Precisamente em 2008, Deus falou muito forte comigo, dizendo, você pregará para milhares de pessoas. Eu recebi a promessa. Eu recebi a promessa. Mas eu já saí pregando para milhares de pessoas? Não! Mas eu recebi a promessa. Sabe, a promessa calou fundo no meu coração. Como a gente tem comunhão com Deus, a gente conhece quando Deus fala com a gente. E quando eu entendi que Deus estava falando comigo, eu guardei aquilo no meu coração. Então, fiquei aqui. Guardei no meu coração e fiquei lá. Vou ficar esperando. Eu fui buscar? Vou buscar. Foi. Comecei a visitar algumas igrejas. Eu falei, não é isso, Senhor. Isso não é isso. Não é isso, não é isso. Até que um dia, eu passando por uma rádio, eu parei na porta, eu toquei lá, era uma casa que era a rádio, né? Também a placa lá da rádio. Veio o rapaz de lá, eu falei, rapaz, olha, deixa eu te falar. Olha o que eu falei para ele. Falei, rapaz, eu falo muito com Deus e às vezes Deus fala comigo. E Deus fala comigo que Ele quer que eu pregue para milhares de pessoas. Então eu vi aqui a rádio, então pode ser que seja um canal, né? Sabe o que esse rapaz falou para mim? Ele falou, não, aqui só quem é da igreja. Só quem é da igreja, e é tal igreja, e só pode ser aqui. Falei, então, tá bom. Peguei, virei as costas, falei, então tá bom. Aí eu falei, ó, Senhor, eu tô tentando. E eu virei as costas e fui embora. Só que o rapaz me chamou. Eu falei que era pastor. Ele, pastor. Aí eu voltei, pois não. Olha, existe aqui um rapaz que ele é diretor aí de uma rádio. E geralmente, ele contrata algumas pessoas. Contrata não, ele cede espaço para você ter que pagar. Falei, tá bom, eu vou te passar o telefone. Aí liguei para esse pastor e aí ele me falou o valor. Falei, olha, o que eu posso pagar, né, é 1 hora, não posso pagar 2 horas. Aí ele me respondeu, olha, pastor Castro, né, ele pegou e respondeu assim para mim, olha, pastor, aqui nós nunca tivemos nenhum programa que não fosse de 2 horas. Nós precisamos, é uma norma aqui da rádio, da empresa, que teriam que ser 2 horas. Aí eu falei, mas meu querido, fique tranquilo. O dia que puder ser 1 hora, você me liga. Pronto. O que eu fiz? Eu tinha a missão? Tinha. Pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Eu tinha a promessa, vai ser para milhares de pessoas. Eu fiz minha parte. Estava me capacitando, estudo a Bíblia, sempre estudei a Bíblia. Estou lá, fui atrás, fiz a minha parte. E uma vez, gente, na oração, você não acredita que eu falei com Deus. Porque eu tenho uma intimidade com Deus assim, eu sou do meu jeito com Deus. A pessoa que eu sou mais é com Ele. Eu cheguei para ele e falei, Senhor, o senhor tem meu endereço, tem meu CPF, tem meu e-mail,
tem meu telefone. Quando o senhor quiser, estou aqui à sua disposição. Foi assim que eu olhei para Deus. Foi dessa forma. Porque eu sabia que Deus tinha uma missão. Eu sabia que Ele pode fazer as coisas. E eu sabia que eu tinha que estar pronto. É isso. Não estava ali ansioso. Eu tenho que ir atrás, porque Deus falou. Porque tem gente que fica tão desesperado que quer ajudar Deus, né? Não, eu tenho que ajudar Deus. Eu não tenho que ajudar Deus. Não tenho que ajudar Deus. Boa, irmã Graça. Cada um de nós temos uma promessa. E nós só temos que descobrir qual é ela. E a gente descobre a nossa promessa quando a gente tem o quê? Quando está em intimidade com o quê? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus nos municia da promessa. Como é que uma pessoa quer escutar a promessa de Deus se ela não tem intimidade com Deus? Como que ela quer que Deus fale para o futuro dela se ela não tem intimidade com Deus? O que ela vai fazer? Vai viver o presente. Vai se focar muito no presente. Vai ficar com estresse pra caramba. Vai ficar com ansiedade monstra. E as coisas não vão acontecer. Vai ficar com depressão maior ainda. Porque não tem intimidade com a palavra de Deus. Que nela estão todas as promessas. E ali você vai descobrir sua missão. Missão é o que é dado para você. Propósito é seu. Seu propósito. Você se dispõe. Você se propõe a executar. Mas a missão é dada. Missão é dada. Missão é de Deus. Deus dá a missão. E Ele deu essa missão para mim. 3 meses depois, o pastor Castro me liga. Oi, Ivone, a live será salva? Sim, Ivone, será salva. Será salva, sim. O pastor Castro me liga e diz: pastor, eu estou te ligando porque aconteceu uma coisa muito estranha aqui. O que foi, pastor? Aí ele disse: olha, nós nunca tivemos aqui na rádio um programa de 1 hora. Mas um pastor aqui disse que não poderia sustentar as 2 horas. E a direção aprovou 1 hora para ele, desde que achasse uma outra pessoa que fizesse a outra hora. O senhor aceitaria? Mas óbvio que sim. Olha aí, me ligou em 2009, começamos ali o programa. Era o programa de Fé em Fé, todos os sábados. Inclusive o pastor falou: e pastor, você não acredita, é o melhor horário que nós temos aqui no sábado. Que bênção, né? Aí estou lá eu, 1 hora, 1 ano, 2 anos, com o apoio do meu querido Glauton Gurgel e Glaucia Gurgel. Isso aí, Andresa, porque era da vontade de Deus, né? É isso aí. Temos que ler a palavra de Deus e assimilar. Exato, isso é importante. E aí comecei a trazer a mensagem de Deus. Todos os sábados trazendo a mensagem, todos os sábados trazendo a mensagem. Quando eu viajava, eu fazia de longe por telefone, mas todos os sábados, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 10 anos pregando na rádio. Eu nem sabia para quantas pessoas iam, até que um dia me falaram lá: olha, o raio da rádio aqui de atingir são de 30 mil pessoas. Eu falei: 30 mil pessoas, chegou, olha aí. Deus falou que eu ia falar para milhares de pessoas. Estou falando para milhares de pessoas. Que coisa legal, que bom. 2019, não deu mais para manter o programa de rádio. Aí apertou as coisas. Falei: não vai dar para manter o programa, não. O pastor Castro chegou assim a me dar muitas condições ali para ficar, mas fez coisas maravilhosas. Eu sempre sou grato a ele. A irmã Graça acompanhava também, algumas pessoas, Marcinha. E aí, eu tive que parar, mas eu continuei no Facebook. Estão notando? Né? Apertou aqui, tive que sair para a rede social, não conhecia nada de rede social, comecei a entrar, comecei a trazer, e Deus falou assim para mim, em 2013, ou seja, 5 anos, em 2018, não, antes, né? Em 2013, Deus já tinha falado para eu postar a Bíblia toda na internet. Então eu já estava postando, mas não conhecia nada da internet, eu só postava. A única coisa que eu fazia era trazer a mensagem lá, replicava o programa de rádio lá, comecei a postar a Bíblia inteirinha, por isso Bíblia na íntegra, porque aí Deus deu uma missão para mim, para eu postar a
Bíblia toda na íntegra. Mas não me deu nenhuma promessa. A única promessa dele era que eu pregaria para milhares de pessoas. Era a única que eu tinha nesse sentido. Mas ele me deu uma outra missão, que era trazer toda a Bíblia. Né? Eu estou entendendo, estou louvando seja Deus, essa palavra está falando comigo. Glória a Deus, Andressa. Mas vocês estão notando que eu tenho uma promessa lá de trás, e antes da promessa, Deus estava me preparando, eu ensinando. Aí ele me dá a promessa, aí ele me dá a missão. Ensine minha palavra. E ele me dá a promessa, vai atingir milhares de pessoas, eu serei contigo. E aí as coisas começam a acontecer. Aí começo a postar a Bíblia. Posto a Bíblia, vou postando a Bíblia. Mas o meu foco ali era, eu preciso postar a Bíblia toda. Porque Deus tem uma promessa que eu vou ensinar milhares de pessoas. Então eu preciso postar a Bíblia inteira. Eu não posso parar. Aí foi Gênesis. Eu comecei, na realidade, por Salmos. Eu comecei Salmos e Provérbios. Né? Depois eu comecei Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando eu terminei, eu voltei para Gênesis. Eu fiz Salmos e Provérbios de novo. Levíticos e Números, eu não entendia, assim, como que eu ia poder transmitir aquilo. Ali só tinha lei em cima de lei. Eu deixei para o final. Mas quando eu postei tudo, eu falei, Senhor, postei tudo. E continuava com os programas de sábado, também na internet. A Marcinha acompanhava, né, Marcinha? E aí o que aconteceu? Acabou. Postei a Bíblia inteira. Está lá. Graciosamente. Qualquer um pode entrar. Não paga nada. É só lá tá toda a Bíblia explicada. Capítulo por capítulo. De fé em fé. Exatamente. Era o programa de fé em fé. E aí eu peguei e passei. Né? Porque as pessoas me ligavam e me mandavam mensagem dizendo, pastor, eu estou compreendendo aqui, mas eu não entendo a Bíblia, eu não entendo esses livros. Sabe o que eu fiz? Durante mais de um ano, foram 66 domingos. Eu acordava de manhã, era acho que por volta das 8 horas, era 8 horas, todo domingo de manhã, às 8 horas, eu ensinava livro por livro. Eram momentos que eu tinha, que eu ensinava, por exemplo, o livro de Gênesis. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, qual é o impacto disso na nossa vida de hoje. Era 1 hora, gente, era exata, 1 hora eu ensinava o livro de Gênesis. Depois Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João e Apocalipse de João. Judas e Apocalipse de João. 66 livros explicados. Mais de um ano, todo domingo ali na minha varanda, ensinando a palavra. Então, eu fiz o que Deus queria. Deus falou que ia falar com milhares de pessoas. Eu tinha atingido, eu fiquei sabendo essa semana, que eu precisei fazer um comentário lá com o Marcelo, e eu fui pesquisar nessa semana quantas pessoas eu tinha atingido através da palavra no ano passado, de 2022. E eu descobri que entre Instagram e Facebook foram quase 190 mil pessoas. 160 mil numa e 30 e poucas mil. Quase, vamos dizer, 200 mil pessoas. Aí eu peguei e falei, meu pai, olha só, atingimos. O senhor falou que ia pregar para milhares de pessoas. Atingiu quase 200 mil pessoas. Né? Mas quando chegou no final do ano, eu peguei e eu falei com Deus muito fortemente. E eu falei assim para Deus, Senhor, o Senhor pediu para eu postar a Bíblia toda. Eu postei. O Senhor falou que eu falaria com milhares de pessoas. Então, eu fiz. Então, acabou, né? Acabou. Então, fiel, você falou comigo lá atrás, mas 14 anos depois, 14 anos depois, acabou. Fechou. E eu estava ainda postando os programas de sábado, mas eu replicava. Eu não estava fazendo mais ao vivo.
Eu estava replicando. Porque eu não falei, chegou, Senhor, minha missão eu fiz. Aí eu cheguei para Deus nos 2 últimos finais de semana do ano de 2022, eu falei para Deus, Senhor, eu fiz o que eu queria e agora eu encerro. Eu acho que ele deve ter pensado, olhando assim para mim. Se fosse eu, como assim? Você vai encerrar? Eu vou encerrar, Senhor. Vou encerrar. Porque o Senhor me pediu para postar a Bíblia inteira, eu postei, ia falar com as pessoas, falei, eu ensinei livro por livro, ensinei capítulo por capítulo, bem, eu fiz minha parte. Agora eu vou descansar. É Natal. Quando chegou o Natal, eu não fiz o programa, não postei o programa no sábado. Foi a primeira vez que o programa de fé não foi no sábado postado, desde 2009, 2008, 2009. Aí eu peguei, falei, Senhor, chega. Mas me doeu o coração, gente. E no dia 1º do ano, que é de 31 para 1º, né? Aí que eu não postei, aí que eu quase chorei. Falei, Senhor, eu só vou fazer quando o Senhor me mandar. Se o Senhor não falar para mim, eu não vou fazer nada. Porque eu te conheço, Senhor. E para mim, como já tirou do meu coração, acabou. Aí, chegou lá na primeira semana do ano, Marcelo Noberto me liga. Professor, eu vou lhe fazer um convite. E aí ele me convidou. E hoje nós estamos aqui no Pérolas Diárias. Fazemos também mentoria. Estamos trabalhando em conjunto com rede social. E quando eu fui fazer esse relatório para ele, eu fui lá olhar nas postagens e na abrangência. E quando eu fui olhar, gente, pessoas que já ouviram a nossa mensagem, passa de milhões. Passa de milhões. Mais de milhões de pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Através do nosso trabalho. Não de mim sozinho. Vocês terem uma ideia, são mais de 10 pessoas que trabalham com tudo. Com a divulgação, com a postagem, com as imagens, com o conteúdo, com o tráfego que tem que ser colocado para comunicar. É um monte de coisa. Né? É no YouTube, é no TikTok, é no Instagram, é no Facebook, é tudo quanto é lugar. Eu já nem sei mais. Eu falo com o Marcelo, eu estou aqui para trazer a mensagem do Senhor. O restante vocês fazem aí. E o restante você faz. Você também tem essa obrigação de estar transmitindo esse programa, essa palavra para outras pessoas. Mas Deus tinha uma promessa comigo, eu estarei contigo e você vai atingir milhares de pessoas. E aí eu comecei a perceber e entender que eu preciso viver na minha missão, mas olhando para a promessa. E aonde está a promessa? Está aqui na palavra. Sabe qual que é a maior promessa que eu tenho do Senhor Jesus Cristo? E eu estarei convosco todos os dias. Essa é uma promessa. Ele estar comigo. Ele vai estar comigo quando eu estou triste, ele vai estar comigo quando eu estou caído, ele vai estar comigo quando eu estou levantado, ele vai estar comigo quando eu estou... Em todo lugar. Em todo lugar ele vai estar comigo. Essa é a grande promessa que ele tem para nós. Foco na promessa. Para de olhar para si. Para de se colocar no centro. Para de se colocar no centro. Coloca Jesus no centro. E aí a promessa de Deus vem para a sua vida. Estarei contigo. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Eu serei contigo. Eu estarei contigo. Eu tenho uma missão para a tua vida. A missão está aqui. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide fazer discípulos. Ide. Vai. Tem intimidade com Deus. As pessoas estão deixando de ter intimidade com Deus para buscar os seus próprios interesses, seus próprios desejos, suas próprias paixões. E vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, e vai buscando. Deus fala da promessa, mas não fala do processo. Mas no processo ele está conosco. Andresa, brilhante o que você está me dizendo. Assim, ele nos ensina o processo na palavra. Em que? Na vida dos outros. Ele ensina na vida de Davi, por exemplo, que eu falei, que ele ia ser rei, mas tinha um processo para chegar lá. Quando você vê qual o nome do canal que
você colocou a Bíblia toda no Facebook. É só procurar lá, Bíblia na íntegra. Pastor Mauro Romero, Bíblia na íntegra, está lá. É só você vai buscando, a cada semana, a cada dia tem um capítulo da Bíblia lá, tá? Bíblia na íntegra no Facebook. E tem também no Instagram, tem bastante coisa também no Instagram também. E tem agora o Pérolas Diárias, que é a explicação que eu dou na Bíblia em áudio, para quando você estiver no carro, estiver correndo, estiver sozinho, estiver antes de dormir ou quando acordar, você põe o áudio e você escuta eu explicando capítulo por capítulo da Bíblia. Então, essa é a forma. Então, Deus tem essa missão, e é como você estava vendo a questão do processo. O processo, você vai aprendendo o seu processo. Você vai aprendendo. Por exemplo, qual foi o meu processo? Primeira coisa, habilidade e capacitação. Eu teria que ser capacitado para poder ensinar. Então, Deus trabalhou na minha vida toda uma história para que eu pudesse estar apto para ensinar. Paulo foi trabalhado ali na palavra, muito na palavra, na palavra, na palavra. E aí, o que ele falou? Ele fazia do jeito dele. Até que Deus chega para lá nele e ele, opa, ô Paulo, por que você está me perseguindo? Você está no caminho errado. Você está pronto, você está capacitado, você está experimentado, você está do jeito que eu quero. Mas você está indo para o lado errado. Deixa eu te chamar aqui. Aí Deus falou com ele. Jesus falou com ele. Quem falou com ele? A palavra, o verbo falou com ele. Tem gente que quer sair da mesma situação que está há anos sem ter intimidade com Deus, sem conhecer a palavra, sem se dedicar tempo a entender a palavra de Deus, a buscar a voz de Deus. A palavra já diz, gente, palavra de Deus. E aí você vai entender o processo que você está passando. Aí você entende o processo. Você olha lá para Sara, você olha para Ruth. Você olha para Ruth, uma moabita ali, desprezada, viúva, e Deus coloca lá o descendente, o que seria, né, o antecedente, o antepassado de Davi, Boaz, cara rico, cheio da grana, poderosão. Deus prepara o melhor para ela. E ela está nele. Mas ela tinha sido tratada, ela tinha sido trabalhada. Né? Você vê que Deus... Como Deus tratou a Ana, que era concorrente da Penina, a mãe de Samuel, que estava lá orando, gritando, pelo amor de Deus, eu quero um filho, mas quando eu tiver esse filho, eu vou dar para ti. Opa! Aí Deus falou, pronto, está pronto. Entendeu o processo. Ana entendeu o processo. Ana queria um filho para esnobar Penina. Ana queria um filho para se mostrar que, olha aqui, agora eu tenho um filho. Ana queria um filho para si. Quando Ana, no rasgado a sua alma, chorando que nem uma bêbada, porque Eli achou que ela estava bêbada. Você está bêbada, filha de Belial, olha só. Ela, não estou bêbada, eu não bebo. É que eu estou chorando, porque eu preciso ter um filho. E se Deus me der um filho, eu vou dar para Deus de volta. Pronto, chegou no processo. Chegou no ponto do processo que eu precisava. Quando o servo de Deus conhece a palavra, ele tem resiliência para entender o processo. Quando o servo de Deus se apega à palavra, ele tem força para passar pelo processo. Ele sabe que no final vai dar resultado. Ele sabe que no final vai dar certo. Ele sabe já que já deu certo. Porque ele entende o processo. O problema não é a bênção. O problema é o processo até você chegar na bênção que Deus quer dar para a sua vida. Mas tem gente que é tão obcecado ou tão obcecada pela bênção que esquece de procurar o Deus da bênção. Está mais interessado na bênção do que no Deus da bênção. Aí não tem paciência para enfrentar o processo. Aí não aguenta o processo. Uma coisa no processo que eu aprendi é: Deus nunca vai te deixar só, Deus nunca vai te deixar faltar, e que Deus sempre cumpre o que promete. Agora tem um segredo. E aí, aqui que é importante. Você tem a palavra promessa. Promessa em
inclusive, é usado até para pagamento. É alguém que promete que vai pagar e paga. Então, promessa é algo que vai acontecer na frente, que é unilateral. É a pessoa que promete. No nosso caso, Deus. Ok? Agora, olha que coisa. O que é comprometimento? O que é compromisso? Que é da mesma raiz, promitário, né? Só que é juntado agora. Compromisso quer dizer o seguinte: promessa vem de um lado só, ok? Acompanha comigo. Promessa de um lado só. Compromisso dos dois lados. Promessa vem para nós de cima para baixo. Compromisso, a gente se une a Deus e aceitamos o acordo da promessa. Você tem a promessa, mas agora tem... Bem, você tem uma missão. Legal, você vai fazendo. Só que eu tenho uma promessa. Eu tenho a missão, até aí eu estou fazendo. Aí eu tenho uma promessa. Opa, vou ter resultado com isso que eu estou fazendo. Só que agora Deus quer o quê? Um compromisso. Ou seja, eu vou te dar. Eu estou prometendo. Mas eu preciso que você se comprometa. Tem que se comprometer. Está entendendo isso? O compromisso é o outro lado aceitar, se envolver na promessa. Onde a gente tem isso? Onde a gente tem? Digam para mim, qual é o artefato, qual é o mobiliário, qual é o que foi feito aqui na Terra mais importante na relação de Deus com Israel? Qual era o artefato? Qual era a coisa mais importante que tinha? Qual que era? Digam aqui para mim. Perdoe um pouquinho de pigarro aqui. Qual era o artefato? Qual era o mobiliário? Qual era o mais importante em Israel? Por favor, me digam. O que era? Vamos lá, pessoal. Isso aqui é fácil, hein? Qual era o artefato? Qual era o mobiliário mais importante para o povo de Israel? Que era? O que era mais importante para Israel que ficava aqui na terra? Vamos lá, vamos tentar. O que era? Qual que era a mobília? Qual que era o templo mais importante? O que era o mais importante no templo? Boa, Marcinha, já chegou aí. Todo mundo dá tiro bem pertinho. O que era o mais importante no templo? Obediência. Glória a Deus, Andressa. A obediência é maravilhoso. Mas o que era? Arca da Aliança. Aliança, Arca da Aliança. Quando um noivo chega para a noiva no altar, o que eles trocam? Aliança. Né? Tanto que é do lado esquerdo, que é do lado do coração, porque vão ligar o coração. O que é isso? É um compromisso. A aliança sela um compromisso. Deus falou, eu por mim mesmo juro, eu não vou mais fazer o mundo acabar em água. E ele faz um arco-íris. Ele mesmo fez aliança com ele mesmo. Ele não precisou até outros. Aqui é uma coisa histórica, né? Foi a aliança de Deus com Deus mesmo. Mas aqui ele está fazendo uma aliança com o homem. E para simbolizar isso, ele traz a Arca da Aliança. Onde tem o que lá dentro? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Tinha o pão. Tinha a flor que florescia, dá fruto. Essa é a aliança. A aliança da promessa. Porque Deus tem uma promessa. E ali tem uma aliança. E qual que é a nossa aliança hoje? Qual é a nossa aliança hoje? A nossa aliança é o sangue de Jesus Cristo. E quem crê no sangue de Jesus Cristo e entra em obediência, esse aceitou o comprometimento. Ou seja, eu aceito a promessa que Deus vai perdoar meus pecados. A aliança é o sangue do Senhor Jesus Cristo que eu creio, eu tomo para mim. E agora eu entro num comprometimento com a promessa. Porque tem gente que não sabe a promessa. Aí fica difícil. Tem gente que conhece a palavra, conhece a promessa, sabe da promessa, sabe da sua missão e não se compromete. Eu sei da promessa, mas eu não vou fazer nada.
Agora tem aquele que aceita, sabe qual é a promessa, entende qual é a promessa. Tem gente que ainda não sabe, mas tem gente que já sabe qual é a promessa. Eu sei qual é a promessa e eu me comprometo com essa promessa. Agora, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine o homem e a mulher. Eles vão perante o Senhor, se unem e têm a aliança. Está lá com a aliança. Aí, o homem sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, os dois saem para trabalhar. Agora, imagina, a mulher chega assim, liga para o homem, você vai me amar mesmo? Você vai me amar mesmo? Ele, vou, meu amor, vou sim. Aí depois, no outro dia, você vai me amar mesmo? Você vai para casa hoje? Você vai dormir lá em casa mesmo comigo? Meu amor, eu estou casado com você, claro que eu vou. Aí, amor, e eu mesmo com o homem. Você vai me amar? Você vai me amar? Você vai? Meu Deus! Qual é esse compromisso que tem? Se você não confia na promessa. Se você não confia na promessa. Só que não é o homem que está te prometendo. Não é a mulher que está te prometendo. É Deus que está te prometendo. Se Deus está te prometendo, ele só quer uma coisa de você. Compromisso. Comprometa-se comigo. Comprometa-se em me obedecer. Comprometa-se em conhecer minha palavra. E através da palavra, você vai entender. Você vai entender qual é a tua missão, qual é a minha promessa e o compromisso que eu quero de você. E aí, você é feliz, meu amigo. Aí você é feliz. Pergunta para mim, por que você é irritante? Por que você sempre é feliz assim? Gente, você sabe que às vezes eu posso ser nervoso. Mas eu sou feliz. Por quê? Eu sei a minha missão, eu sei a promessa que Deus tem para mim e eu sei como eu tenho que me comprometer com Ele. O processo, sabe o que eu faço com o processo, gente? Sabe o que eu faço com o processo? Eu aprendo. Eu comparo o meu processo com outros personagens bíblicos. Eu comparo o que aconteceu no passado com o que está acontecendo agora. E aí Deus vai me dando elementos através da sua palavra para eu compreender o que Ele quer de mim, o que Ele está me prometendo, o que Ele exige de compromisso, de obediência e os resultados que eu vou ter com essa promessa. É isso que Deus me passou para compartilhar com você. E espero que Deus tenha falado contigo. Espero que você faça a sua parte, que é levar a palavra de Deus a todos os lugares. A promessa que Deus fez ao meu coração é que essa palavra, esse ensino, tudo aquilo que nós estamos fazendo, vai atingir mais de 100 países. Deus me deu, há 14 anos atrás, uma palavra, uma promessa de atingir milhares de pessoas. Já atingiu. E agora, neste ano, comentei até com o Marcelo, que Deus colocou no meu coração, que nós vamos estar entregando a palavra para mais de 100 países. É só isso que ele tem. E o processo? Eu só fico apreciando, aprendendo. Aí, ó, tá aí o Geraldo que não deixa mentir, tá lá na Bulgária. Geraldo, eu vou te pedir um favor. Divulgue isso aí para o leste europeu, viu? Divulga para o leste europeu. Quem você conhecer, divulga aí, porque nós vamos atingir mais de 100 países. E daqui a um tempo, eu não sei qual que é, Deus vai me colocar aqui de volta dizendo, gente, falta um país para chegar no 100. Falta um país. Vamos lá, gente, vamos orar, vamos brigar, vamos fazer nossa parte. Se comprometa. Se a Bíblia na íntegra vai fazer parte da sua vida, se a Bíblia na íntegra for para ser bênção na sua vida, então se comprometa. Se comprometa a divulgar, se comprometa a mostrar para as pessoas. E agora eu tenho acho que mais um minutinho, mais alguns minutinhos, e eu quero passar para vocês o que aconteceu anteontem. Ontem foi sexta, aconteceu na quinta-feira. Quinta-feira de manhã, estava fazendo um trabalho. Gratidão, pastor Mauro, por eu estar recebendo esta grande bênção de Deus através de ti. Obrigado, Ruth, gratidão
por você ser uma bênção nas nossas vidas também. E eu estava em Maceió, estamos fazendo um trabalho lá, maravilhoso trabalho que nós estamos fazendo. Eu sou consultor na área de experiência do cliente, né? Experiência do cliente, Customer Experience, chamado de CX. E eu ensino, eu pratico isso aí já há mais de 20 anos, né? Meu processo, me jogaram no poço, colocaram esse poço Cova dos Leões, o qual tinha uma forma ligada a 10.000 graus Celsius. Márcia, é isso aí. É o processo, é o processo. E aí, eu tô lá, terminou o trabalho, dormi, acordei lá em Maceió, estava esperando, fui tomar café, me sentei na mesa, com várias mesas vazias, eu me sentei, as mesas eram de 4 lugares, eu sentei lá. No momento que eu já tinha comido uma parte, fui pegar mais um pouco de outras coisas, pegar mais fruta, alguma coisa assim. Eu me levantei, quando eu voltei, tinha uma senhora querendo sentar na mesa. Eu falei, olha, eu ainda vou comer aqui, viu? Ela falou, sem problema, posso me sentar aqui? Eu falei, pode. Olha, em 20 anos de trabalho, eu já rodei o Brasil inteiro, nunca me aconteceu isso. Se eu estou numa mesa, ninguém vem sentar comigo. Nunca. Essa senhora, eu posso me sentar? Eu falo, pode. Comemos, estamos comendo lá, começamos a puxar algum assunto, ela estava viajando para ver a irmã em um tal lugar, e de alguma forma acabou acabando em Bíblia. E ela me falou uma coisa, sabe, pastor, eu acho que comentei para ela, né, que era pastor e tudo mais, ela falou inclusive que o irmão dela era pastor, ó, o irmão dela é pastor, 2 irmãs são evangélicas, ó, olha ali, sentadinha ali, mas sabe, pastor, eu não, assim, eu sou porque eu já tentei ler a Bíblia tantas vezes, mas eu não entendo. Sentada ali na minha frente. Para você ter uma ideia, já está acompanhando, já está assistindo, já está... Olha, eu estou do outro lado do mundo. Fui me encontrar com ela ali. Maria Tereza não, Maria das Graças. Ou Maria das Graças. Maria das Graças. E Deus estava ali para levar essa pessoa, para trazer a mensagem para a pessoa. As pessoas estão carentes de conhecer a Deus, estão carentes de conhecer a palavra de Deus. E você, se você se sente participante desse trabalho que a gente está fazendo, de divulgar a Bíblia no mundo inteiro, então faça a sua parte, divulga, leva lá, manda para algumas pessoas, tragam as pessoas assim para conhecerem a palavra de Deus. Porque conhecendo a palavra de Deus, eu tenho certeza, você vai entender sua missão. Existem 2 momentos mais importantes na vida da pessoa. O primeiro é quando ela nasce. E o segundo é quando ela descobre por quê. Quando descobre por quê, as coisas clareiam. Você começa a viver pela missão, focado na promessa, com um propósito. Ronara, né, disse: que palavra linda, pastor. Tenho uma escola de educação infantil e estou passando por um processo financeiro devido à reforma. Entendi o processo, me posicionei conforme o que Deus... É isso. Resumo de tudo. Ronara se deu o resumo de tudo. Resumo de tudo. Não precisa entender o processo, porque é difícil. Muitas vezes as pessoas não vão saber qual é o processo. Vem para mim, minha escola será cristã em 2024. Amém, amém, amém. Vai contar com a nossa oração. José, quando estava lá, todo poderosão com o pai, ele achou que Deus queria usar ele assim, mas ele não entendia o processo. Aí ele pegou, foi para um buraco. Os irmãos dele quiseram matá-lo. Ele teve risco de morte. Ele teve risco de morte. E aí ele pegou, ficou lá num buraco. Ele entendia o processo? Não entendia o processo. Aí ele pegou e foi para o Egito, escravo. Mas ele ficou bem. Ele ficou numa situação confortável. Ele era o chefe de todo mundo ali. Ele era chefe, era poderosão. Ele estava confortável. Sabe o que aconteceu com ele? Foi preso, injustamente, mas foi preso. Ele estava entendendo o processo? Não estava entendendo o processo. Mas ele estava no processo? Estava. Estava confiando em Deus? Estava. Era
a Deus? Com certeza. Aí ele é erguido para ser o segundo homem no império mais importante da época, que era o Egito. Aí ele está lá em cima. Irmão. Aí vem os irmãos dele pedir ajuda para ele. O que ele pensa? E agora eu vou pisar neles. Aí aprontou com eles uma, aprontou com eles duas. Na terceira vez, quando ele mandou chamar o pai, ele entendeu o processo. O que ele falou? Agora eu sei que Deus me trouxe aqui para preservar vocês, para preservar minha família. Lá na frente só, ele entendeu o processo. Mas durante o processo, ele teve que se basear nas forças que Deus dava para ele, no que o Senhor falava com ele, para ele suportar a dor do processo. Por isso que eu te falo, com a palavra, você vai ter tua missão. Você vai ter uma promessa, mas você vai passar por um processo. E com a palavra, você vai ter força para suportar, para entender que sempre Deus estará contigo. Ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar. Por isso, não perca a sua fé. Invista na palavra de Deus. É verdade, Deus fala da promessa, mas o processo ele não pode falar do processo, nós desiste na hora, porque o processo não é fácil. Mas nós temos que entender que Deus está conosco. Quando a gente entende, a gente olha para o lado, olha para todo o processo e começa a entender. E sabe o que começa a acontecer com você? Você fica uma pessoa mais sábia, você fica uma pessoa mais paciente, você fica uma pessoa mais necessária para que as outras pessoas escutem de você. Você deixa aquela parte do interesseiro, da interesseira na bênção, só interesseira. Sabe aquela pessoa só interesseira? Ah, eu quero. É só eu quero. Por favor, deixa que eu quero. Você deixa de ser interesseiro e começa a ser o quê? Interessante. Você começa a despertar interesse nas pessoas. As pessoas começam a desejar te ouvir. As pessoas vão atrás de você para te ouvir. Porque você deixou de ser interesseiro, pensar em si mesmo, começou a pensar no outro, começou a pensar em Deus. Por isso que é melhor ser interessante. Tá bom? Eu acho que estamos terminando. Quero agradecer a sua presença. Peço a você mais uma vez, por gentileza, é um pedido meu, divulgue tudo que nós fizermos aqui. Divulgue a palavra, divulgue as nossas lives, divulgue nossos stories, brilhantemente feitos aí pela Márcia com o Marcelo, né? Que eu faço ali toda, né, o direcionamento ali com a Marcinha. Divulgue o Pérolas, que é o nosso curso bíblico que nós temos, é um curso bíblico de 1 ano, para as pessoas estarem ouvindo, eu narrando, não narrando, eu contando a Bíblia, né? É um storytelling da Bíblia. A Bíblia em storytelling, contando para você entender toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Tá bom? Que Deus o abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse encontro, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e que o Senhor multiplique essa palavra na vida das pessoas que estão precisando ouvir isso hoje. Que as pessoas comecem a ouvir dentro dessa palavra, consigam entender a sua missão, consigam entender a promessa que o Senhor tem sobre a vida deles, que essas pessoas se comprometam contigo e possam receber de ti as bênçãos que estão prometidas. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a sua vida, abençoo a sua família, abençoo a sua casa, mas abençoo principalmente o seu coração, a sua decisão, a decisão sua hoje de se comprometer com a palavra de Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Continue nos acompanhando aqui na rede social. Terça-feira temos a live de guerra. Ali é um momento de palavra com oração de guerra pela sua vida. Espero vocês. Fiquem com Deus e um beijo no coração.